Revista Bíblica Jovens. Falaremos sobre o profeta Isaías. Vamos ver aqui o índice da lição 1, na qual finalizaremos com as promessas a respeito do Messias. Vamos entrar aqui então na lição número 1, conhecendo o livro do profeta Isaías num contexto geral. O texto do dia é Isaías 1,18. E entraremos aqui então na introdução, que fala do mais lido livro do Antigo Testamento. Ele fala a respeito da vinda do Messias e é uma das maiores grandiosidades teológicas do Antigo Testamento. E no final, aqui na introdução, fala de sua pregação marcado como uma paixão sacerdotal. Já entrando aqui no tema 1, falaremos sobre a data, a autoria e o local do livro de Isaías. A data foi 1701 a.C. A autoria é acreditada a Isaías e ao final é marcado aqui que Isaías foi cerrado ao meio durante o reinado de Manassés. Era casado com uma profetisa, teve 2 filhos, está registrado em Isaías 8:3. O local foi em Jerusalém. Vamos entrar agora então no objetivo de Isaías, objetivo do livro de Isaías, e no capítulo 2.1 ele anuncia o juízo de Deus. E no ápice deste capítulo ele diz em Isaías 14:18, ele chega ao ponto de ficar nervoso e chamar o povo de surdo e cego. Isso devido a anunciar o juízo de Deus e o povo não dá atenção às profecias de Isaías. No tempo de Isaías pregava a vinda de Jesus e todo o juízo de Deus para o povo de Israel, porém o povo não acreditava. Um pequeno povo apenas que o seguia e acreditava nas suas profecias. Como é feito hoje nos dias de hoje, pequenos povos ouvem a palavra e a multidão não dá atenção. No item 2, Isaías falou sobre as falsas religiões, na qual o governo e os reis desprezavam a palavra de Deus. Eles eram, na verdade, reis idólatras, que veremos isso mais adiante. Tópico 3, Isaías denuncia a injustiça social, na qual o povo se tornou um povo orgulhoso, e aí começou a ficar corrompido e causando muita injustiça social no meio do povo de Israel. No item 4, 2.4, ele anuncia a vinda de Messias, com ápice em Isaías 53. E entrando agora aqui no tópico 3, o livro de Isaías, na verdade, ele é dividido em 3 partes, do 1 ao 39, com enfoque sobre o exílio, do 40, na segunda parte, do 40 ao 55, de 56 a 66, Isaías volta para a salvação. Entrando aqui no tópico 3.1, Isaías, ele diz aqui quem é o Deus de Isaías, a qual ele exalta o Senhor como o seu Salvador. E entrando aqui no 3.2, ele fala sobre o Espírito de Deus, na qual ele diz que o Espírito de Deus é um espírito de sabedoria, entendimento, um espírito de conselho, fortaleza, conhecimento, e é um espírito que fornece ao homem os seus dons e o fruto do Espírito. Entrando no item 3.3, ele fala sobre a santidade. Na verdade, Isaías ele leva o povo a uma mensagem de ter um encontro com Deus, para ter a sua santidade, para ter a sua purificação. E o ápice desse tópico é Isaías capítulo 6, na qual isso aconteceu com ele. Que ele diz a Deus, eis-me aqui, mas antes pediu a Deus para o purificar, para ter santidade, para poder ter a presença e pregar a palavra de Deus. E no final, um ponto importante, que a mensagem de Isaías, Deus manifesta a sua graça ao povo, aos pecados que já estavam sentenciados. Todos mereciam um julgamento definitivo de Deus, mas ainda assim o anúncio do julgamento é seguido de uma mensagem de esperança, a graça de Deus. Para finalizar, coloquei aqui um contexto. Para entender o livro de Isaías, é necessário entendermos
em que período isso aconteceu em nossa história até os dias de hoje. E vimos aqui que de 2000 até 1000 anos antes de Cristo foi a descida do Egito, de Abraão até as 12 tribos. E de 1000 anos vem Davi, de 1000 até o nascimento de Cristo. Então Isaías veio no ano de 700 antes de Cristo, depois do reinado de Davi. Davi, Salomão, e aí assim após a morte de Salomão haverá a divisão do povo de Israel, das 12 tribos, e aí sim neste período entra Isaías, antes do exílio. Na verdade, os profetas ele está dividido em duas classes, os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores e menores são apenas por ter quantidade de livro maior, mais capítulos. No profeta Isaías teve bastante capítulos, assim como Jeremias, então são considerados profetas maiores. E os profetas menores, aqueles que teve poucos capítulos. E aqui a divisão do pré-exílio, exílio e pós-exílio. Os profetas que profetizaram antes do exílio, no caso Isaías, Jeremias, Oséias e mais desses outros, e durante o exílio, que foi Ezequiel, Daniel e Obadias, e pós-exílio com Ageu, Zacarias e Malaquias. Então é necessário entender o livro de Isaías, entender essa divisão cronológica de data para saber aonde foi, como começou o livro de Isaías e por que o do livro de Isaías, e saber aqui a divisão do exílio. Tudo foi devido ao exílio. Então o profeta Isaías veio antes do exílio profetizar o exílio, que o povo teria que se converter para não entrar no exílio. Mas como isso não aconteceu, o povo entrou no exílio. Porém as profecias dele de Isaías prometia a vinda do Messias, de um dia vindouro que Deus daria graça ao seu povo. E durante essas profecias ele também alertou sobre o dia do Senhor, que veremos em capítulos mais adiante. Então finalizamos aqui a primeira parte do livro de Isaías, que é conhecendo sobre o livro de Isaías. Mais adiante veremos outros capítulos, mais adiante entraremos em outros capítulos, como na sequência os contextos das profecias, o dia do Senhor, e assim todo o livro de Isaías relatado detalhe por detalhe. Espero que gostem e acompanhem as próximas videoaulas para entender todo o livro de Isaías detalhe por detalhe. Cuida de mim como as aves em seus ninhos, ampara-me como águia ao filhotinho, mostra o caminho.